e morre por aquilo que Jesus morreu. É assim que são os imparáveis. É assim as pessoas que são movidas por Jesus. Não param pelas circunstâncias. Não tem tempo de crítica. Não existe isso. Existe uma paixão. Jeremias, tentaram parar ele. Tentaram falar o seguinte, tentaram até bateram em Jeremias. Quando ele começava a falar das coisas de Deus, todo mundo tentava cancelar e acabar com aquilo na vida de Jeremias. Teve um tempo que ele falou o seguinte: olha, eu não consigo mais. Porque quando eu vou falar do Senhor, as coisas ruins acontecem comigo. Mas o Senhor sempre falou: eu estou contigo. Aí Jeremias 29, ele falou: quando eu pensava em parar de falar do Senhor, era como um fogo cerrado no meu peito, que não me dava descanso. Cara, só tem uma coisa para você viver motivado. Não é a minha palavra que eu estou trazendo aqui. Não é as estratégias que eu posso te dar. Não é a criatividade natural que eu possa ter. É a paixão que você tem pelo Jesus. Só isso, cara. Só Jesus. Nós não estamos aqui simplesmente reunindo você para te dar estratégia. Não, se tiver, glória a Deus por isso. Uma criatividade. Aleluia, se tiver isso. Mas eu quero falar para você que você pode fazer grandes coisas se você tiver intimidade com Jesus. E aí pode pegar os legados de outros homens da fé, assim como Josué. Josué assume o legado de Moisés. Mas por quê? Ele poderia ser novo na liderança, mas ele não era novo na intimidade com Deus. Sabe por quê? Enquanto Moisés estava lá orando, buscando a Deus, vendo Deus face a face, Josué não se apartava da tenda. E aí que os milagres acontecem. Foi por isso que essas pessoas não param. É porque tem intimidade com Deus. E aí 12 espias, existe uma palavra de Deus de uma grande terra que emana leite e mel. 12 espias são enviados até lá. 10, sabe aqueles caras que são otimistas, mas se o cenário não for legal, eles param, porque ele não acredita. O otimista não anda por fé, é por cenário. E aí o cenário para eles era o seguinte: olha, lá tem cidades fortificadas, lá tem gigantes. E olha, eu não tenho identidade, então eu me vejo pequeno igual o gafanhoto. Mas aquele cara que tem relacionamento íntimo com Deus, eles gritam o seguinte: eia, subamos e possuamos a terra. Não ande somente com pessoas otimistas. Ande com homens e mulheres que têm fé em Deus. Porque o otimista precisa ver para crer. O que tem fé, ele crê e Deus mostra. Simples. São as pessoas mais imparáveis. Mais imparáveis. Eu não quero ser um pastor qualquer. Eu não quero ter uma igreja qualquer. Eu não quero simplesmente ter um aglomerado de pessoas que não infrói nem contribui. Eu não quero isso. Eu quero pessoas destinadas ao avivamento. Cara, você esqueceu disso? De quem nós somos? Você está procurando tantas coisas lá fora e nós fomos destinados ao avivamento. Eu e você. O que te fez? O que te trouxe até aqui? São essas marcas, são as nossas identidades, é a nossa visão clara, é isso que nos trouxe até aqui. Nós somos destinados a fazer história, a marcar uma geração, a criar um grande mover nessa terra. Eu e você fomos chamados para isso. Essa é a nossa marca. De homens e mulheres que são íntimos em Deus.
Eu sempre peço para as pessoas, cara, tem uns vídeos na internet da antiga, como quando a gente chegou na Vila Mariana, em 2006, eu acho, ou 2007. Eu cheguei lá, tive um encontro com Deus. Nenhum culto, irmãos, eu ficava sentado, deitado no chão. Sabe por quê? Porque Deus tinha marcado. Eu não estava lá assim para cumprir um protocolo. Não. Eu queria conhecer Ele mais. Ter intimidade com Ele mais. Ouvir dEle mais. Esse era o meu posicionamento. Eu queria Jesus. Eu queria beber dEle. Eu queria me alegrar com Ele. Eu queria chorar para Ele. Eu queria Ele. Simplesmente isso. Por quê? Porque eu também quero estar no hall dos heróis da fé. Eu fui chamado para isso. Você também foi chamado, mas às vezes a gente precisa dar uma sacudida nas coisas para tirar a poeira que te atrapalha de você viver o impossível em Deus. Não são as nossas roupas, não são os nossos tênis, o estilo que nós temos, as paredes pretas das nossas igrejas. Não. Isso tudo é estrutura. O que fala quem nós somos é a nossa identidade, a nossa visão e o nosso propósito. É isso que fala quem nós somos. Radicais livres, imparáveis, destinados a um avivamento. É isso. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia! 2.700 pessoas. Cara, vamos chegar a 5. Você vê que tem poucos destinados ao avivamento. Vamos chegar a 5.000. Aleluia! Quanto tempo eu tenho? Até me perdi. Nada que eu escrevi aqui eu falei. Então, eu sempre penso o seguinte: eu não acho mais importante aquilo que me move, porque eu já sei o que me move. O que me move é Cristo. O que me move é Jesus. Mas tão importante que você saber aquilo que te move é aquilo que pode te parar também. Para que você não pare em 2021. Sabe o que pode te parar em 2021? A sua falta de fé. A nossa falta de fé pode fazer a gente parar em 2021. Porque quantas pessoas, sabe, tem aquele negócio, como o pastor Ricardo falou, são grandes potenciais. Cara, essa palavra eu risquei do meu vocabulário. Porque eu falo o seguinte para a pessoa: pastor, eu acredito que eu tenho um grande potencial. Amém, beleza. Mas que dia vai virar realidade? Que dia você vai mostrar para que você veio? Tem muita gente que é muito potencial, mas que dia vai mostrar e vai ser realidade? Eu gosto de coisas reais. Eu quero ter uma igreja assim, eu quero que aconteça desse jeito, a minha célula assim. Você já se posicionou para viver isso? Você já se preparou para viver isso? Você tem fé para isso ou você só tem uma expectativa? Porque se só tiver expectativa, só vira euforia. É necessário se posicionar. A igreja fala de posicionamento. O coach fala de autorresponsabilidade. A minha mãe fala de vergonha na cara. Tem que ter fé, porque se você não tiver fé, você para no meio do caminho. Como isso, pastor? A fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra. Quantos líderes eu tenho acompanhado e eles falam o seguinte: pastor, eu fechei uma série inteira na Netflix. Ô miserável, por que você não fechou a série da Bíblia na sua vida? A série do pastor Aloísio na sua vida? A série do pastor Ricardo Landim na sua vida? Você vem falar para mim que você fechou uma série? Olha, nem dormi. Cara, e você quer marcar uma geração? Isso vai te derrubar, porque a fé só vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra.
O que pode te parar é se você viver uma vida sem fé, sem busca, sem intimidade. Faz sentido o que eu estou falando para você? Dá um glória a Deus, vai, me ajuda aí. Amém? Então, a falta de fé pode nos parar. Então a gente se enche de tanta coisa fútil, banal. Por que você não se enche da palavra de Deus? Por que você não se enche de Jesus? É porque muitos param à beira do caminho. É por isso que muitos não vivem um sobrenatural. É por isso que muitos não prosperam. Porque não tem fé para isso. Por que não tem fé? Chega na igreja, ao invés de prestar atenção naquilo que o pastor está falando, como que o pastor está falando, a forma de viver o evangelho. Não, está contando ali tem uma luz apagada. O ar-condicionado não está funcionando. Ah, esse negócio não está muito bom, está quente aqui dentro. Meu amigo, não vai acontecer nada ao seu derredor. Não vai acontecer. Porque as pessoas pensam que relevância é quando você se veste bem, é quando você tem uma boa conta bancária, relevância é o carro que você tem, relevância é a igreja que você congrega. Isso não é relevância. Melhora a vida de quem está próximo de você. Isso é relevância. Pessoas com fé melhoram a vida de quem está próximo. Então a falta de fé pode te parar, mas se você for alguém de fé, você é imparável. Sabe por quê? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Podemos viver coisas inimagináveis. 1 Coríntios 2:9. Nem os seus olhos viram, nem os seus ouvidos ouviram, ainda nem penetrou no seu coração que Deus tem preparado para aqueles que o amam e seguem o seu propósito. São coisas incríveis, são coisas extraordinárias, mas para isso é necessário fé. Fé. Estão comigo? Quantos avivalistas tem aqui? Aleluia, eu sei que o irmão aqui está me ajudando demais, glória a Deus. Se isso aqui é avivalista, eu vou chamar para beber esse cara. Aleluia. Tem mais 30 minutos, né? Aleluia. Outra coisa que pode parar você em 2021, o Ricardo, ele é ninja nisso. Eu falei, esse cara é ninja nesse assunto. Eu gosto de ouvir o Ricardo falando. Eu falei, vou falar disso, mas o Ricardo é um ninja nisso. Ninja é porque, você sabe, eu sou filho de pernambucano. Tudo os pernambucanos é ninja, né? Os caras, tudo quer ser lutador, Bruce Lee, né? Tudo melhor, eles... Tudo nordestino só gosta desses filmes, é ninja. Aí tudo lá na minha casa fala, isso aqui é ninja, isso aqui é demais, isso aqui é top, né? E o Ricardo é ninja nisso. Sabe o que pode te parar em 2021? A sua falta de visão. A sua falta de foco, a sua falta de propósito. Tem muita gente aqui, cara, que não tem um alvo, não tem um propósito, não tem uma visão clara de futuro. E quem não tem uma visão clara de futuro sempre vai parar na beira do caminho, sempre vai ficar estacionado, porque você não tem uma visão clara. Tem pessoas, quando não tem essa visão clara, eles estão correndo, eles estão pensando que estão fazendo alguma coisa, estão correndo igual estão numa esteira, estão lá correndo, mas qual que é o propósito da esteira? É só te cansar, ela não te dá um destino. E tem gente que está correndo tanto, tão rápido, e não chegando em lugar nenhum, porque não tem visão clara de propósito, não tem a visão clara de alvo para 2021, não tem. E quando você não tem propósito, você não tem algo, você só vai viver cansado. Só vive cansado. Fica na esteira lá correndo. Ela não te leva para lugar nenhum. Você está no mesmo lugar, porque ela não te dá destino, ela só te cansa. Quantos jovens estão cansados no nosso meio? Eu tenho vou fazer 47 anos. Irmão, todo mundo pensa o seguinte, que eu tenho 30. Fala aí, é verdade, você fala? Obrigado, irmão. 30 anos. Quando eu falo que vou fazer 47, a pessoa, nossa, pastor, aqui, mano, tanto cabelo branco. Cadê o Edgar e a Tainá? Tá aqui? Aqui, um é o Edgar, outro é a Tainá e o restante da VB lá. Esse povo me deixa tudo de cabelo. Presta atenção. Se você não tiver uma visão clara, você vai correr, sem destino. Qual que é nossa visão? Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, é um ministro. Nós temos um alvo, nós temos uma visão.
A nossa visão não pode ser turva, deturpada. Não, nós precisamos ter uma visão clara do propósito pelo qual eu fui chamado. É para lá que eu vou correr, é para lá que eu vou crescer, é para lá que eu vou avançar, é para lá que eu estou destinado. Eu estou destinado a esse avivamento, a visão clara. Se você não tiver uma visão clara em 2021, você para. Vive uma vida medíocre. Todo mundo que não tem uma visão clara não tem compromisso. Não tem compromisso de pagar nada, não tem compromisso de chegar no horário, não tem compromisso de nada. Porque tem uma visão turva. As pessoas que têm mais êxito na vida não são os mais ricos, não são os mais pobres, não são os mais inteligentes ou que têm menos intelecto. As pessoas que têm mais êxito na vida são os que têm compromisso. Só tem compromisso quem tem uma visão clara de propósito. Quem não tem, para no meio do caminho. Quando você não tem uma visão clara, você não desfruta do futuro maravilhoso que Deus tem para mim e para você. Faz sentido? Dá glória a Deus novamente. Fala aleluia. Então, ó que Hebreus 12:2 fala o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus. Aonde, irmãos? Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Esse é Jesus. A alegria que estava proposta é de salvar a minha vida e salvar a sua vida. Essa é a alegria que estava proposta. É de nós vivermos em família. Cara, quando eu leio esse texto, eu falo, não posso ser qualquer um. Não posso viver de qualquer forma. Existe uma alegria proposta no meu coração de encontrar com Ele. De encontrar com Jesus e ouvir dele, servo bom e fiel. É por isso que eu acordo toda manhã. Toda manhã eu faço sempre a mesma oração. Qual é a oração, pastor, que você faz? Eu pergunto para Deus, Deus, o que o Senhor está fazendo hoje? Não me deixa fora do que o Senhor está fazendo. Não me deixa fora do seu mover. Eu não quero. Existe uma alegria proposta, eu preciso me encontrar com Ele. Todos os dias eu anseio por Jesus. Então a falta de visão faz você construir coisas que Deus nunca pediu para você fazer. E quando você tem falta de visão, você deixa de viver os sonhos de Deus e espera incentivos naturais na sua vida. Você espera alguém falar assim, ó, levanta aí, ó, que hoje tem culto. Você já orou hoje? É necessário orar hoje, precisa se incentivar. Precisa alguém bater nas suas costas, falar, olha, mano, você tem grande potencial, não desanima não, ser forte e corajoso. Cara, as pessoas que têm uma visão clara precisam de incentivos exteriores, porque não acredita no que está no interior, não acredita no potencial, daquilo que é uma bomba que está aqui dentro, que é só ele armar essa bomba que ela vai explodir. Chama Cristo Jesus. Cristo Jesus. Quem não tem uma visão clara sempre precisa de alguém empurrando. Deixa eu te contar uma história, rapidinho. Você sabe que o culto lá nos Estados Unidos, a grande maioria começa às 10 horas da manhã. Nos Estados Unidos é assim, o culto é pela manhã. Certa vez, estava dando esse horário e tem a mãe está lá com o filho dela e o filho dela está dormindo. E a mãe está o seguinte, menino, acorda, acorda, acorda. Por que, mãe? Hoje é dia de culto. Você precisa estar lá no culto. Ah, mãe, não quero. Filho, você precisa ir para a igreja. Aí ele falou assim, mãe, então me dá 3 motivos para eu estar lá na igreja. Ela falou, primeiro motivo é que você entregou a sua vida para Jesus. E a igreja é um ambiente familiar, onde todos são irmãos. Você precisa estar lá. Mãe, tá bom. Me dá um segundo motivo. O segundo motivo é que você já passou dos 35 anos. Não está na hora de você ter responsabilidade, não.
Ah, mãe, me dá o terceiro motivo então. O terceiro motivo é que você é o pastor. Tem pessoas que precisam, são um saco de batata. Toda hora precisa ter alguém empurrando eles. Toda hora precisa ter alguém te empurrando. Pessoas que não têm uma visão clara, sempre alguém precisa empurrar. Porque ela não vive por um propósito, ela vive por uma proposta. Faz sentido o que eu estou falando? Dá glória a Deus. Aleluia. Terceiro e último ponto aqui que eu quero falar para você. O que pode te parar em 2021? Então, tão importante quanto você sabe aquilo que te move, é aquilo que pode te parar. Outra coisa que pode te parar em 2021 chama-se você mesmo. Você é o único que pode cancelar as promessas de Deus na sua vida. Você é o único que pode abdicar de não viver a vontade de Deus na sua vida. Você é o único que pode recusar de viver aquilo que Deus tem para você. Você é o único. A sua falta de fé, a sua falta de visão e você mesmo é o único responsável de não viver aquilo que Deus pediu para você viver. Nós somos os únicos responsáveis. Faz sentido isso para você? Então, você é a única pessoa que pode cancelar as promessas de Deus na sua vida. Você é a única pessoa que pode frustrar o que Deus desenhou para você. 2 Coríntios 1:20 fala o seguinte: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Nós já temos o sim de todas as promessas de Deus, mas só você que pode cancelar elas na sua vida. É só você que pode cancelar os sonhos que Ele tem para você. Só eu e você podemos fazer isso. Então, você pode viver o ano de 2021 com boas intenções. Você pode viver. Mas a realidade, você viver um futuro maravilhoso em Deus, não são as suas intenções, são as suas decisões. Tem muita gente que tem várias intenções. Eu conheço mulheres lindas, maravilhosas, que têm uma ótima intenção de casar, mas decide casar com um homem errado. Acabou a vida dela. Eu conheço homens que falam o seguinte: eu preciso procurar um emprego, eu tenho uma boa intenção, ele tem uma boa intenção de arrumar um belo emprego. Mas quando toma a decisão no emprego, tirou ele da presença. Eu conheço pastores que falam que tem uma ótima intenção de fazer um grande avivamento, um grande mover, mas na hora da decisão das bases, as bases foram erradas. O que te faz você viver algo imparável em 2021 não são as suas intenções, mas sim as suas decisões. É necessário hoje você decidir ser alguém imparável, ser alguém que não vai ser inconstante, mas determinado, convicto, cheio de fé, ousado, porque a fé traz ousadia. A fé traz ousadia. A fé, você não só vive de boas intenções, você decide a todo momento, porque existe uma convicção. Convicção na sua vida de viver o melhor de Deus. E quantos querem viver isso? Quantos querem viver o melhor de Deus nessa terra? Então, não podemos viver somente de boas intenções. Então tem gente muito frustrada, ano após ano. Por quê? Porque tem boas intenções, mas tem péssimas decisões. Então, quantas pessoas se frustraram porque decidiram mal? Mas é necessário, como diz aqui em Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. É necessário, para viver um ano imparável, é você saber de onde você caiu, onde você se esfriou. O que tem te atrapalhado você viver o melhor de Deus? A você ter êxito em tudo que você faz? Por que acabou o seu compromisso? Por que acabou a sua alegria? Lembra onde você caiu. Arrependa-se
e volte a fazer as mesmas práticas, as mesmas obras. Então, o que pode nos parar? Queria já chamar a equipe de louvor. O que pode te parar em 2021? E ao invés de você ser o protagonista da sua história, você ser a vítima dela. Sabe? Então eu quero te desafiar hoje, de antes você pensar no que você quer viver em 2021, o que você pode fazer para chegar lá? Qual é a posição que você vai tomar hoje? Para que você viva algo inimaginável em Deus. É a sua posição, é a sua decisão. Como eu falei para você, para a igreja, posicionamento. Para o coach, autorresponsabilidade. Para minha mãe, é vergonha na cara. Para você viver algo que você ainda não viveu em Deus. Para você ter algo que você nunca teve em Deus. É necessário posicionamento, decisão. E aí você se torna imparável. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, para fechar a palavra. Você acredita mesmo que foi um cajado que abriu o mar, né? Você acredita mesmo que foi uma arca que salvou os animais e a família de Noé? Você acredita mesmo que foi um estilingue que derrubou um gigante? Você acredita mesmo, né? Você acha que Deus não podia, até via Bluetooth, mar se abre, e o mar se abriu? Você acha que Deus não poderia chegar, Noé, não precisa fazer a arca não, você, os animais vão flutuar sobre as águas? Sim ou não? Você acha que o gigante Golias está lá, não poderia vir um anjo e cortasse a cabeça dele? Pode ficar quietinho aí, Davi, deixa que eu vou fazer. Mas por que Deus não fez isso? Por que Deus precisou de alguém colocar o cajado? Por que Deus precisou de alguém fazer a arca? Por que Deus precisou de alguém dar uma estilingada no gigante? Simples. Ele poderia ter feito tudo aquilo. Mas na escrita da história dos milagres de Deus, Ele sempre quer colocar você como o herói da fé. Sempre quer te colocar como o herói da fé. Ele sempre quer te dar a oportunidade de você ser co-participante nos milagres que Ele quer fazer nessa terra. Sempre. Deus é assim. Olha só, e é interessante que Jesus, Deus, sempre espera o nosso anseio de fazer a mesma coisa que Ele está fazendo. Pedro está lá no barco, uma tempestade. Os outros discípulos estão junto com ele e ele vê alguém andando sobre as águas. Uma grande tempestade, vento revolto, eles pensam que é um fantasma. E eles, resumindo a história, percebem que é Jesus. Que Jesus falou, não temas. Eles percebem que é Jesus. Deixa eu te perguntar. O que fez Pedro andar sobre as águas? Foi o chamamento de Jesus? Alô? Ou foi Pedro que primeiro falou o seguinte: se é tu mesmo, deixa eu fazer a mesma coisa que o Senhor está fazendo. Pedro se posicionou naquilo pelo qual ele tem fé. Ele acredita em Jesus. Então vou fazer a mesma coisa que o Senhor está fazendo. Me chama para fazer a mesma coisa que o Senhor está fazendo nesse tempo. Me chama para viver a mesma coisa que o Senhor está vivendo nesse tempo. Me chama para o mesmo mover que o Senhor está inserido nele. Eu quero ser participante do mesmo mover. Então, quando Pedro põe os pés nas águas, ele não venceu a gravidade. Ele venceu a incredulidade. É isso que quer ser alguém imparável, irmão.
Fé. Fé em quem? No autor e consumador dela. Jesus. Jesus. É só Jesus, cara. É só Jesus que te sustenta. É só Jesus que é o seu combustível. É só Jesus que é o nosso mover, a nossa unção, o poder que há em nós. Por isso que lá em Romanos fala o seguinte: toda criação aguarda a manifestação de quem? Filhos. Mas tem muita gente que se acha evangélico. Evangélico, quem te chama é revista Veja. Você é filho, porque a Bíblia te chama de filho de Deus. Só faz história quem é filho, porque faz a mesma coisa que o pai faz. Filhos amados, e a criação nos aguarda para nós manifestarmos o poder de Deus, manifestarmos a vida, fazermos história. Tem uma palavra, Mateus 28:19. Jesus fala: ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas se você, tem muita gente que quer fazer discípulo de você em outra pessoa. Você não foi chamado para isso. O êxito de um líder não está assim, nele simplesmente se multiplicar. Está nele multiplicar Cristo nas outras pessoas. Esse é o êxito. É multiplicação de Cristo. É discípulos de Cristo. Mas só é discípulo de Cristo aquele que tem fé em Cristo. Sabe por que muitas vezes você não vive o impossível na sua célula? É porque você não crê. Sabe por que muitas vezes não vivemos o mover de Deus? É porque nós não cremos. Sabe por que muitas vezes nós não vemos milagres no nosso meio? É porque nós não cremos. Porque tudo é possível ao que crê. E eu queria te desafiar nessa manhã a você viver o sobrenatural de Deus. Como, pastor? Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe qual que é a dificuldade que eu tenho. Você não sabe as crises que eu tenho. Aqueles que semeiam com lágrimas. O que é isso? Mesmo em tempo da dificuldade, eu continuo acreditando no que existe em mim. Porque a semente sempre é a mesma. O que muda é só o solo. Tão importante quanto a semente é o solo que você é. É por isso que algumas caem à beira do caminho, outra em solo rochoso, outra em meio a espinhos, mas só 25% cai em solo fértil. Porque você pode fazer a conta, de 100%, só 25% caiu em solo fértil. Que solo você é hoje? Para que essa semente, que é Cristo Jesus, germine. E olha, deixa eu te falar, uma semente, ela só pode germinar e crescer em solo que está preparado, solo que está adubado. É só assim que cresce, germina e dá muitos frutos. E aí, mesmo no tempo da dificuldade, aqueles que têm Cristo, eles continuam semeando com alegria, porque a recompensa não é o choro. Não é o choro. A recompensa é você saber o que você tem daquilo pelo qual você já recebeu em Deus. Essa é a recompensa. Por isso eu queria que você ficasse de pé agora.